Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui na nossa revisão, mega revisão do Enem 2023, os nossos alunos aí do estado, né, do Maranhão, que vão fazer Enem no final do ano, né? Está revisando alguns assuntos de matemática, os assuntos que são mais recorrentes, e dentro desse assunto você tem a estatística, né? Principalmente as questões de medidas de tendência central. Média aritmética simples, média ponderada, mediana e moda, que são questões recorrentes. Todo ano você tem 3 a 4 questões sobre esse assunto no Enem, todos os anos. Então, com certeza, isso vai estar lá na prova de vocês em novembro. Certo, minha? Então, vamos resolver essa questão aqui, que ela trata de mediana, tá? O quadro apresenta um número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Então, o quadro traz o ano de 2015, terremotos, 2001, 16, 2002, 13, 2003, 15, 2004, 16, 2005, 11, 2006, 11, 2007, 18, 2008, 12, 2009, 17, 2010, 24 e 2011, 20. Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é... Beleza, turma, o que a gente tem que saber? Não confunda mediana com média. Média, se ele pedisse a média, eu somaria todos esses valores e dividiria pela quantidade deles. Mediana não é média, tá? O que a gente tem que fazer? O que é uma mediana, então, professor? A mediana é um valor central de uma sequência de dados que se apresentam em ordem crescente ou decrescente. O valor central de uma sequência de dados que se apresentam em ordem crescente ou decrescente. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa sequência 5, 6, 7, 8 e 8. Olha, aqui você tem aqui no meio, essa sequência que está em ordem, está numa ordem crescente, e você tem aqui o número 7, ó, que ele está bem no centro. Você observa que tem 2 elementos antes e 2 elementos depois. Então, o 7 é a mediana. A gente só tem que ter cuidado, um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter em questão de mediana é você escrever em ordem crescente ou decrescente. Melhor crescente, tá? A outra é se a sua quantidade de termos é par ou é ímpar. Professor, por que isso interfere? Olha essa sequência aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Tenho 6 elementos. Ora, será que a mediana pode ser 8? Não, porque tem 2 elementos antes do 8. Ah, professor, então é 9. Não pode ser 9, porque tem 2 antes do 9 e 3 depois do 9. Então, quando a sua quantidade é par de termos, não é que você tem 2 medianas, você tem 2 valores centrais. Para calcular a mediana nesse caso, você soma os 2 elementos centrais e divide por 2. Tira a média aritmética dos 2. Então, nesse nosso exemplozinho aqui, ó, os valores centrais seriam 8 e 9. Aí, quem seria a mediana? Para calcular a mediana, eu somo 8 mais o 9 e divido por 2. A mediana seria 8,5. Tá? Então, anotem essa dica. Questão de mediana, o que você vai fazer primeiro? Colocar em ordem crescente ou decrescente. Depois, você tem que analisar se a quantidade de dados é par ou é ímpar. Se for a quantidade ímpar, você tem um valor central só, e esse valor central é a mediana. Se você tiver uma quantidade par de termos, aí você vai ter 2 valores centrais, e para calcular a mediana, você vai pegar os 2 valores e dividir por 2. Certo? Então, vamos para a nossa questão. Olha. Então, a primeira coisa a se fazer é colocar esses caras aqui em ordem crescente. Muito cuidado e muita calma nessa hora, para que você não deixe de colocar nenhum elemento. A dica que eu dou é que você vá colocando e vá riscando. O menor elemento aqui é o 11. Ó. Parece 2 vezes o 11. Ó. Então, vamos escrever aqui o 11. Apareceu aqui, apareceu aqui. Certo? Depois do 11 vem o 12.
Aí eu risco, porque eu já escrevi aqui o 12. Beleza? Depois do 12 nós temos quem? O 13, tá? Então vamos descer aqui o 13. Escrevi o 13 aqui. Certo? 14 não tem, você tem um 15 que aparece duas vezes. Então vamos escrever o 15 duas vezes. 15, 15. Certo? O próximo é o 16, que também aparece duas vezes. Então você coloca o 16, ó. Coloca ele as duas vezes que ele aparece. 6 e 16. Certo, turminha? O próximo quem é? É o 17. Então vamos colocar o 17. Depois do 17, o 18. Então vamos colocar aqui o 18. Certo? Depois, os últimos que faltam é o 20 e o 24, né? Então vamos descer aqui o 20 e o 24. Certo? Feito isso, turminha, conte para ver se você tem os 12 elementos, para ver se você não deixou de descer nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos estão. 12 elementos, pessoal. Então, o que isso quer dizer? Que essa sequência terão dois valores centrais. Só quais são? Divide o 12 por 2. Dá 6. Então, é o sexto e o sétimo. Se fosse 50 termos, é o termo 25 e o termo 26 na ordem. Tá? Então, você tem 12, você vai no sexto e no sétimo elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só. Esses dois elementos centrais, porque minha quantidade é par. Perceba que eu tenho 5 números antes dele, eu tenho 5 números depois dele. Então, você tem dois valores centrais, certo? E a mediana vai ser igual ao 15 mais o 16 dividido por 2. Fazendo em conta, né, turma? 15, a metade entre 15 e 16 é 15,5. 15,5. Certo, galera? Então, a nossa resposta aí é a letra C de casa. Você vai ter 15,5 como mediana da minha sequência de dados. Valeu, galera. Até a próxima.